Hoje é dia do quadro Correio Convida. Ao meu lado nessa conversa está sempre o empresário Roberto Cavalcante, que é o diretor-presidente do Sistema Correio de Comunicação. Vamos rodar a vinheta e chamar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é um empresário do ramo da construção civil, Francisco Finizola Filho, que já está aqui nos estúdios para contar sua bela história nesse processo de construir uma empresa com as próprias mãos, com as próprias ideias. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde a todos, boa tarde especial ao entrevistado, conhecido pelos amigos como Quinho. Isso. Sem dúvida, originário do Francisquinho. Quando era menino, certamente esse nome Francisco era pesado e algum irmão, algum parente, alguém, ou uma babá até, carimbou o Quinho. Eu contando a meu filho quem eu iria trazer, Roberto Filho, quem eu ia trazer, ele disse, meu pai, gosto muito, conheço bem, é meu vizinho de veraneio num prédio em Camboinha e, na verdade, é super jovem. Eu considero meu filho Roberto jovem, ele é mais jovem. Uhum. Ele tem 40 anos, vai fazer 40 anos agora. E tem uma história linda. Nós conversávamos a respeito dessa entrevista e Herme disse, é meteórica o crescimento, a ascensão. Isso. Eu digo, eu tenho uma ponderação a fazer. Eu acho que ela foi degrau por degrau. Você, aos 18 anos, estava iniciando exteriorizando a sua vocação comercial, que era embalador de supermercado. Verdade. Depois você teve um privilégio, através fruto de quem você é filho, que é de uma pessoa ligada profissionalmente a Alberto, da Transnacional, da Unidas, tal. Aquele celeiro ali, aquelas empresas, é um celeiro de gente boa. Perdemos Mário Tourinho há um ano, mas na verdade o pai dele trabalhava diretamente ligado a Alberto, Mário Tourinho e outros. Então eu estou fazendo essa explanação para o telespectador saber que as origens muitas vezes são como a nossa, simples, de classe média e que enxerga os caminhos. Verdade. Você foi uma pessoa que enxergou os caminhos, mas eu já falei demais, eu queria que você falasse um pouquinho de sua trajetória pessoal, profissional, que você, na minha anotação, começou exatamente jovem, garoto, 18 anos, num balcão de lanchonete e tal. Você, no passo seguinte, morando na casa de seu sogro e buscando comprar uma kitnet, comprar um apartamentozinho para o casal poder ter sua vida própria, você descobriu o filão comercial da imobiliária. Isso. Montou sua imobiliária, comprou sua casa automaticamente. E depois deu um passo seguinte, que é construtor. E nesse boom imobiliário que a Paraíba vive, você é uma das pessoas que melhor está surfando. Eu estava num carnaval, num bloco de rua em Camboinha, e tive o privilégio de ser apresentado ao Quinho Francisco Filho. E na hora meus olhos devem ter brilhado, porque eu tinha a obrigação de passar para vocês, telespectadores, essa experiência de vida e esses degraus que este jovem empresário de sucesso hoje alcançou. Então eu queria que você contasse um pouquinho do que eu falei, sem ter conhecimento total de causa, porque só sou seu amigo. Verdade. Boa tarde, pessoal. Obrigado, senhor Roberto, pelo convite em vir aqui participar dessa tarde. Você também, Hermes. Obrigado. Quero só explicar para vocês, pessoal, que comecei minha trajetória como embalador de supermercado aos 13, 14 anos. Assim, porque eu já gostava de trabalhar. Nunca eu quis depender dos meus pais, tudinho. E logo em seguida, com 18 anos, fui para meu primeiro emprego, que foi atendente de lanchonete no Hiper Bom Preço de João Pessoa, na estrada de Cabedelo. Cada vez mais eu me dedicava ao trabalho, superando tudo. Logo mais fui gerente da empresa, tudinho. E cada vez mais eu queria chegar num patamar avançado. Falei com minha patroa,
Ó, patrão, recebi uma proposta na Transnacional, uma empresa de ônibus, e comecei a minha vida como cobrador de ônibus. Em seguida, o quê? Passei 3 anos de cobrador. Em seguida, o quê? Já queria uma coisa a mais. A empresa apareceu uma oportunidade de o quê? De ser motorista de ônibus. Aí o quê? Tive que começar como manobrista. Acordava de 4 da manhã para chegar na empresa. Não tinha transporte para ir trabalhar. E o quê? Ia andando. Eu morava no José Américo, passava 20, 30 minutos andando para chegar na empresa. Isso chovendo, levando chuva, às 4 da manhã. Chegava na empresa para manobrar os ônibus, dormia na garagem. Logo mais, tinha 1 hora de intervalo. Depois, quando passava a hora de intervalo, ia de novo manobrar os ônibus. É assim que a vida começou para mim. E depois o quê? Já queria o quê? Apareceu a oportunidade agora de ser motorista de ônibus. O quê? Fiz o teste de manobreiro, passei. Em seguida, fiz o teste para motorista. E o seu Alberto, que era meu patrão, me deu a oportunidade também de dirigir os ônibus. Passei o quê? 3 anos da minha vida levando o povo para o trabalho. Acordava também de 4 da manhã, em seguida terminava de 1 hora da tarde. Chegava até vezes que o quê? O motorista da tarde não vinha trabalhar. Não tinha motorista para me render, e eu tinha que fazer o quê? Dobrar. Começava meu trabalho de 4 da manhã e só chegava em casa de meia-noite. Passava 16 horas dirigindo um ônibus. E tinha hora que eu queria uma coisa a mais, queria ir final de semana com minha esposa, uma praia, e tem que fazer o quê? Um extra. Que a gente, você sabe, a gente trabalha, mas não ganha aquele dinheiro suficiente para se manter. Eu ligava para o fiscal, ó, tem um trabalho extra hoje, fiscal, tem assim, Quinho, pode botar seu nome. E eu, na minha folga, ia de novo. Começava de 4 da manhã, em seguida, até meia-noite de novo. E logo cedo trabalhando. É isso aí. Quem pensa que a vida é fácil, não é. A vida é assim, de muito trabalho e esforço. É uma coisa impressionante que nós estamos no 39º entrevistado. Esse programa tem 3 anos e poucos meses. E é onipresente em todos os testemunhos essa necessidade e esse desejo de trabalhar. Eu até conversava contigo de que, na minha visão, existem duas colunas que sustentam empresários de sucesso como é o seu, que é o desejo, a obstinação, a aplicação de fazer e a transpiração. E no seu depoimento aí se percebe quanto você, na verdade, teve que ou transpirar ou sentir frio no sentido de ir ao trabalho, voltar ao trabalho, muitas vezes até a pé, e construir sua vida. E os telespectadores não têm, assim, nós não trouxemos nenhum material para exemplificar, mas ele hoje é uma referência no ramo da construção civil. A mim foi apresentado por Alexandre Joubert, nosso colaborador, e Alexandre disse, Rob, ele é um dos expoentes de uma nova geração de construtores, de empresários da construção civil. A gente vai saber desse caminho dele, né? Mas a raiz, transpiração e a raiz da obstinação, o desejo de avançar, está caracterizado. Você é um grande exemplo. Eu fico muito feliz de estar trazendo isso para os telespectadores da Paraíba. Muito obrigado. A gente vai trazer essa mudança de fase no segundo bloco, né, da entrevista. Vamos saber como ele saiu de motorista para ir para o ramo da construção civil, quando foi essa transferência. Vamos voltar daqui a pouquinho com o quadro Correio Convida